Olá, eu sou Natália Campos, chefe de cozinha, fotógrafa, criadora de conteúdos e a convite da Cia Carne, eu vim bater um papo com vocês sobre panela de pressão. Sim, a panela de pressão é uma queridinha dos brasileiros, quer dizer, ela é querida para alguns e temida para muitos. Não vou mentir para vocês, por muito tempo eu morria de medo dela. Mas com cautela, bastante cautela, a gente consegue utilizar ela no nosso dia a dia para facilitar bastante o cozimento dos alimentos em um tempo reduzido. Com certeza você já viu ou uma dessas, ou uma dessa aqui, ou até uma dessa aqui, que eu não tenho aqui comigo, mas eu incluí a foto para vocês verem, dando sopa aí na sua casa, ou em algum restaurante, ou na casa de algum amigo, da sua mãe, da sua avó, quem quer que seja. Com certeza você já viu uma delas. E essas panelas, elas são incríveis para o nosso dia a dia. Porém, é preciso ressaltar que se elas não forem utilizadas da maneira correta, não vai dar bom. Elas podem ser algo bem perigoso. Essa panela concentra muita pressão aqui dentro, o que faz com que os alimentos cozinhem até 3 vezes mais rápido. Porém, isso não significa que se ela não for vedada de forma correta, ou se você não tirar a pressão da forma correta, ela não possa causar algum acidente na sua cozinha, porque ela pode. E não é bonito. Vai por mim. Vou parar de assustar todo mundo e vou demonstrar com essa linda barriga suína Cia Carne aqui, como utilizar a panela de pressão. Por um propósito assim de praticidade, eu vou estar usando a panela de pressão elétrica. Porém, tudo que é feito nessa panela, você faz nessa panela ou nessa outra aqui, tá bom? Bem, deixa eu colocar essa minha amiga aqui de lado. E vamos lá. Para começar, existem alguns pontos que todo mundo tem que observar antes de utilizar a panela de pressão, tá? O primeiro deles é a válvula de pressão. Ela não pode estar obstruída, tá? Nem suja, nem por dentro, nem por fora, quer dizer, o contrário, né? Nem por dentro, nem por fora. É aqui onde a pressão sai quando ela acaba de cozinhar, quer dizer, quando você tira a pressão da panela, né? Então, ela também não pode estar obstruída de forma alguma, porque senão a pressão não vai sair da sua panela, tá? Então, sempre observa que elas não podem estar sujas e elas não podem estar obstruídas. E tente não colocar nada aqui dentro que possa obstruir elas durante o cozimento, tá? Outro ponto super importante é essa borracha que tem nas duas versões da panela. Ela não pode estar ressecada e ela não pode estar rachada. Ela é imprescindível para que a panela vede de forma correta, tá? E um outro ponto também importantíssimo é o seguinte: nunca enche demais a panela de pressão. Na maioria das panelas hoje em dia, bem, algumas mais simples não tem, tipo essa aqui não tem isso, mas a gente consegue medir com cautela. Elas contêm essa marcação aqui, que você consegue ver por dentro também, que mostram o volume que tem dentro da panela e tem um volume máximo de 2/3 aqui, em que você pode colocar os ingredientes. Você não pode encher a panela demais, até porque os ingredientes vão expandir aqui dentro e a pressão precisa de espaço. Então, nunca passe desse limite de 2/3 aqui dentro, ok? Agora que você já viu os principais pontos que você tem que observar, vamos cozinhar, né? Vou tirar aqui para facilitar pra gente. Pronto. Vou pegar aqui a nossa barriga suína Cia Carne, que está intacta do jeito que ela deve ser, com pele, a gordura e a carne aqui. Mais pra frente, depois que a gente cozinhar, eu vou tirar essa pele. Mas eu não vou tirar ela antes de cozinhar, porque ela vai dar muito sabor pro caldo que vai ser feito aqui. Essa receita vai ser super rápida e ela vai ter uma pegada um pouquinho asiática. Então aqui eu tô colocando um pedaço de gengibre, shoyu, água, e vou colocar também uma pitada de sal. Não vou colocar muito, porque o shoyu já é bem salgado, mas eu vou colocar um pouquinho sim de sal aqui. E se você tiver sobrando aí na sua casa, a parte branca da cebolinha, coloca aqui que vai dar um gosto
maravilhoso. Ele é bem simples, tá? Então, eu já vou pegar a minha panela, vou mostrar para vocês, vou tentar mostrar para vocês aqui como que ela não deu os 2/3. Ela tem isso de líquido mais a carne. Essa peça de barriga eu gosto de cozinhar por 30 a 40 minutos na pressão, tá? Então eu vou ligar aqui. Nas panelas elétricas você tem duas opções, geralmente ele já tem algumas programações aqui, uma indicação do que eles achariam importante ser utilizado, né? Tipo um tempo para carnes, um tempo para feijão, um tempo para legumes, entre outras coisas. E você também pode colocar o seu tempo. Eu vou colocar um tempinho aqui e vou esperar ela começar. Bem, começou. Enquanto ela cozinha, a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os melhores cortes para ser utilizados na panela de pressão. Bem, como eu disse no início, a panela de pressão ela é ideal para ser utilizada em cortes que geralmente demoram muito tempo cozinhando. Ou seja, os cortes que possuem um pouquinho mais de gordura ou que possuem a carne um pouquinho mais dura, como a costela, a barriga. E assim, eu vou falar sobre a paleta, mas a sobrepaleta não precisa. Porém, ela tem aquela gordurinha entremeada que é o suficiente para deixar ela cozinhar bem na pressão sem que ela fique ressecada. Carnes tipo lombo, ou filezinho, ou picanha, ou pernil, elas são carnes assim muito magras. E eu sei que vocês vão estar estranhando eu falar isso da picanha, porque a picanha possui aquela capa linda de gordura, mas se você tirar a gordura que tá toda do lado de fora dela, a carne em si, ela é bem magra. Elas não são carnes ideais para serem utilizadas na panela de pressão. A não ser que você coloque elas na pressão, sei lá, por 3, 5 minutos. A verdade é que esse tipo de cozimento na pressão para essas carnes vai fazer com que elas fiquem assim, secas. E o caldo fique delicioso, porque o sabor vai todo para lá. Porém, como elas não têm gordura o suficiente, sabe, para sustentar, a carne vai ficar com uma fibra, uma textura muito estranha. Então, não recomendo que use. Claro, aí na sua casa você usa o que você quiser. Mas se você for utilizar uma dessas carnes mais magras porque você tá sem tempo, lembre-se de que o tempo é pouquinho mesmo, tá? Bem pouquinho. Só para dar aquele susto nela e ela cozinhar rapidão. Aqui no canal a gente já tem alguns tutoriais de como fazer a costela na panela de pressão e, se eu não me engano, uma sobrepaleta também. É algo incrível para ser utilizado no seu dia a dia e economiza muito tempo. Sem contar que a sua carne vai ficar com um molho maravilhoso. Essa é a minha dica principal para a panela de pressão. Se você não quer uma carne com molho, às vezes vale a pena você utilizar a panela normal ou colocar ela no forno. Se você tiver tempo, é claro. Mas se você tá com pressa, se você gosta da carne desmanchando e com um molho bem saboroso, a panela de pressão com certeza vai ser sua melhor amiga. Quando você coloca a sua panela de pressão para cozinhar e ela pega a pressão, ela faz um barulho, que é esse aqui. Então, no momento em que ela faz esse barulhinho e ela pega a pressão, é que você começa a contar o tempo de cozimento dela. Tá, então qual que é a diferença maior ou a vantagem de se ter uma panela normal ao invés de ter uma panela elétrica? São dois motivos, eles são bem simples. Algumas pessoas, tipo eu, assim, porque eu morria de medo de panela de pressão, tá, galera? Se sentem mais seguras utilizando uma panela elétrica, porque ela possui mais dispositivos de segurança. Não é que ela possui mais dispositivos de segurança, ela deixa mais óbvio quando tem alguma coisa errada e ela para de funcionar antes de algo que poderia dar errado acontecer, sabe? Se a tampa não estiver 100% encaixada, ela não vai cozinhar. Se tiver com muito volume, às vezes ela não cozinha, sabe? Ela não deixa você abrir se a pressão não tiver saído 100%. Então, algumas pessoas se sentem mais seguras com ela. Eu sou uma delas, tá? As desvantagens dessa panela, na verdade é uma só. Ela tem a indução aqui embaixo, ela aquece, você consegue sim dourar os alimentos aqui e tudo mais. Porém, você não consegue controlar essa temperatura.
E muitas vezes ela é mais baixinha, então demora um pouquinho mais. Quando você tá com essa aqui lá na boca do fogão, você consegue colocar mais calor, menos calor, sabe? Você consegue dar essa controlada um pouco melhor na hora de dourar os alimentos. Para ser bem sincera, muitas vezes eu douro em outra panela e passo para cá antes de fazer. Nossa carne já tá cozida aqui dentro. A panela já me falou isso. Me falou isso não. Ela já fez o barulhinho dela e ela já apareceu aqui, que acabou. Porém, a panela ainda tá cheia de pressão. O mesmo acontece quando dá o tempo aqui nessa panela, tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem duas opções para tirar a pressão, porque tá nesse momento, tá? A gente pode tirar manualmente. Eu vou até desligar ela da tomada porque eu prefiro. Mas a gente pode tirar ela manualmente ou a gente pode esperar a pressão sair naturalmente. Cá entre nós, eu prefiro deixar a pressão sair naturalmente. Eu tiro sempre uns 10 minutinhos do tempo em que eu deixaria ela cozinhando aqui. Por exemplo, se eu iria deixar ela cozinhar por 1 hora, eu vou deixar 50 minutos, porque ela vai demorar mais ou menos uns 15 minutos para a pressão sair. Ou, se você não tivesse tempo ou não quiser fazer isso, você pode, com cuidado, tá? Bastante cuidado, virar a válvula e tirar a pressão manualmente. E eu vou rapidamente demonstrar para vocês como que faz isso e por que que eu nunca faço isso, tá? É muito simples, mas toma cuidado, eu vou usar um garfo, tá? Para ter distância. Tá vendo essa pontinha aqui, ó, da válvula? Você vai girar para liberar a pressão. E ela vai sair assim. E por que que eu não gosto de fazer isso? Tá vendo essa água que tá saindo? Ela vai ficar espirrando aqui na minha bancada ou no meu fogão o tempo todo até a pressão sair toda. Aqui a carne cozinhou por pouco tempo e ela tava com pouco líquido. Então tá ok. Mas se você estiver cozinhando às vezes um feijão, um grão de bico, alguma coisa que precisa de muito líquido, isso vai ficar jorrando água pela sua cozinha e vai sujar tudo. E cá entre nós, eu prefiro tirar um pouco antes e deixar ela sair naturalmente, justamente para não ter que fazer toda essa limpeza, tá? Bem, acabei demonstrando como que tira. E uma outra coisa muito importante para falar é a panela, a tampa da panela de pressão, ela não deve soltar, ela não deve ser aberta enquanto a pressão não tiver saído totalmente. Então, ó, se você não levantar e parar de sair 100% a fumacinha, não tenta abrir, ainda vai ter pressão aqui dentro. O bom da panela elétrica é o seguinte, ó, eu vou girar aqui, tá tudo ok. Se a pressão não tiver saído 100%, eu tento abrir, ó, e ela não sai. Mas, au, tá vendo? Além disso, ainda cai na sua mão, queima. Mas, como ela cozinhou, abriu, e a nossa barriga tá linda, eu vou mostrar pra vocês. E eu já deixei o forno ligado a 220 graus, porque pra finalizar ela, não vai ser aqui na panela de pressão, vai ser no forno e eu vou mostrar que rápido que é. Vou tirar aqui a nossa barriga. Com cuidado, nesse momento não faça como eu, use uma pinça. Ela tá desmanchando. Justamente porque você não quer que ela desmanche no garfo e caia aqui em cima do molho e te machuque. Vamos lá. Ok. Eu não preciso nem falar que ela tá super cozida e... delícia. O tempero tá assim. Perfeito. Inclusive, a barriga, ela é um dos cortes que a gente precisa de mais tempo para o tempero pegar. Então, se você não for cozinhar ela assim, ou por muito tempo, ou na pressão, o ideal é você deixar ela marinando, tá? Ou numa salmoura. E com uma faquinha fina aqui, ó, vocês estão vendo que sem quase fazer força nenhuma, eu vou passando e retirando a pele. E eu sei que tem gente xingando assim, de todas as maneiras possíveis. Natália, a pele é a melhor parte. E eu quero comer ela pururuca e blá blá blá. Gente, se você quiser, tudo bem, você pode. Você não precisa tirar. Por que que eu vou tirar?
Toda a carne com pele, para ela ficar crocante, a pele tem que estar seca. É possível fazer isso com a barriga cozida? Sim, é. Só que aí você tem que deixar ela secando. E não falo deixando ela no sol, não. Geralmente ela tem que ficar aberta na geladeira por um tempinho para a pele perder a umidade. De novo. Então, eu vou retirar, porque aqui a gente está com fome. Tá? Aqui eu tenho a minha assadeira, uma assadeira normal, que aquele pedacinho que caiu. Não preciso nem colocar óleo, porque tem uma camada bem generosa de gordura aqui. E eu vou levar ela pro forno por mais ou menos uns 30 minutos, um forno mais alto, tá? Forno a 230, 240 mais ou menos. Porque eu quero só que ela dê aquela secada e fique um pouquinho crocante por fora e macia por dentro. E enquanto isso, na minha panela de pressão mesmo, eu vou deixar ela ligadinha aqui, reduzindo, e vou transformar esse líquido que ficou da cocção em um molho para servir com a barriga. Ok? 30 minutos se passaram no forno bem alto e a nossa barriga está maravilhosa. Olha aqui. O molho também já reduziu e eu já coloquei aqui. E sente que molho lindo! E é isso, espero que vocês tenham gostado e que o vídeo de hoje tenha tirado as suas dúvidas sobre como usar a panela de pressão. Não se esquece de dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque quinzenalmente tem vídeo novo no canal aqui pra você contando tudo sobre carne suína, com a melhor carne suína que tem, né? Se é carne.